Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos falar do diabo, a carta do diabo. E para isso, antes de eu mergulhar e trazer as mensagens, não é, que se pode observar no tarô, na carta do diabo, eu queria posicionar e falar um pouquinho mais sobre essa figura, não é, que é tão presente na cultura ocidental. Eu digo que, a coisa importante, e até como alguém que está fazendo mestrado em ciências da religião, é que o diabo não é uma figura universal. O que eu quero dizer com isso? Ela não está presente em todas as culturas. A gente sabe que muitos povos, no decorrer dos tempos, acreditaram na influência, né, dos espíritos malignos, né, que os espíritas kardecistas e os umbandistas entendem que são espíritos ignorantes, mas que um dia, através da evolução espiritual, vão também chegar e entender e ter sabedoria e serem pessoas melhores, espíritos melhores. Mas se muitas culturas acreditavam na existência, né, de espíritos malignos que atrapalhavam a vida das pessoas, nem todas acreditam numa figura maior, não é, que se possa, que tenha a pretensão de se comparar a um poder divino, né? Até porque realmente não faz muito sentido se a gente acredita, como eu acredito, na existência de um Deus todo-poderoso, único, criador, né, de absolutamente tudo. Não haveria possibilidade de ter uma força que se fizesse contra se pusesse rebelde ou contra essa grande inteligência universal. Eu aqui me confundi um pouquinho, só para dizer uma coisa. Hoje é dia 3, o pessoal está mandando uma mensagem aqui no Ricardo Ida .oficial do Instagram, então só para não deixar passar em branco, hoje é dia de Nossa Senhora, todo nosso amor a Maria Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, e também dia dos pretos velhos, né? Adorei as almas, salvei Pai Antônio, o Benedito e todos os pretos velhos que cuidam da gente. Mas voltando aqui ao tema do tarô, dizer o seguinte: então essa figura, né, que as pessoas, a figura do diabo, que as pessoas temem muito, ela foi uma figura criada no decorrer da história, né? E com dois objetivos. Eu estou explicando isso porque você vai entender daqui a pouquinho o que tem a ver essa conversa minha com a carta do tarô. Então, durante muitos anos, criou-se, né, foi criando essa imagem, por exemplo, a imagem desse diabo que a gente carrega aí, que a gente entende como sendo na cultura, como sendo o chifrudo, não é, com pé de bode. Ele surgiu, só para vocês terem uma noção, em torno de 1200, né? Muito antes disso não se tinha esse tipo de representação. E por que criou-se essa representação? Bom, primeiro, como uma forma de explicar, né, uma série de coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, né? E também para colocar a culpa, né, dos erros que nós cometemos. Alguém tem que levar a culpa pelas burradas que as pessoas fazem, né? Então, geralmente, quando uma pessoa não quer assumir a sua própria responsabilidade, ela vai jogar essa responsabilidade em cima de uma figura, né, que imaginária, ou então, às vezes, coloca-se sempre na responsabilidade também de terceiros. Mas também como uma forma de você intimidar, a palavra é essa, intimidar as pessoas, dizendo o seguinte: olha, cuidado com o que você faz, porque aquilo que você está fazendo, de repente, pode estar a serviço de uma força maligna, né? E também como uma maneira de você olhar para as crenças dos outros e dizer: olha, aquilo que eu acredito é melhor, tudo aquilo que não acredito faz parte, é o diabo, faz parte aí de uma coisa ruim, né? Um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, ele dizia: o inferno são os outros, né? O que ele quer dizer com isso? Que para nós, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que não faz parte do nosso sistema de crenças, tudo aquilo que a gente não concorda, a gente tende a demonizar, a gente tende a atribuir uma ideia de sendo errado, de sendo ruim, não é? Evidentemente, tudo aquilo que representa a maldade, a perversidade, o desrespeito à natureza, o desrespeito ao ser humano, aos animais, isso é ruim, isso é maldade, não é? Mas a gente precisa entender que isso é maldade e não aquilo que é diferente da gente, né? Muito possivelmente você já deve ter considerado pessoas maldosas, né? Não pessoas que fizeram maldade para a natureza, para outras pessoas ou para você, mas simplesmente pessoas que pensam diferente,
né? E a gente precisa ter isso muito claro, né? De não entender a diferença como sendo algo ruim, mas a diferença como sendo algo essencial ao desenvolvimento, não é? Da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso respeito ao próximo. Então, voltando nessa história do diabo, as religiões criaram, né, algumas religiões criaram essa imagem para dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que você carrega, não é, que possa trazer o seu próprio poder, que possa trazer a sua libertação, a sua liberdade, então isso é considerado coisa do diabo, né? Então, você veja como é que a nossa cultura ela é cheia, não é, de preconceitos em relação a pessoas que prezam pela liberdade. O quanto que a nossa cultura ela ataca, de certa maneira, tudo aquilo que representa o prazer, que representa a alegria. E ainda que hoje, mais recentemente, essas ideias elas estejam superadas, ainda existe, sim, um preconceito em relação ao prazer, em relação à liberdade, em relação ao empreendedorismo, em relação a tudo aquilo que faça você ser dono da sua própria vida e responsável por si mesmo, né? Então, você veja que eu explico isso muito, né, no meu livro e também nos programas que eu falo. Por exemplo, os africanos, eles não acreditam na figura do diabo, não existe essa figura, né? As religiões africanas, elas não idolatram o diabo de jeito nenhum, muito pelo contrário. A Umbanda é uma religião cristã, porque coloca Jesus, aí os ensinamentos de Jesus, o Pai Nosso, inclusive dentro da sua ritualística. O Candomblé, embora não seja cristão, tem um código de ética, mas nenhum deles fala de diabo, né? Mas por que ficou associado a isso? Porque, primeiro, existia uma força da natureza chamada Exu, né? E essa força da natureza é uma força que traz para o homem e para a mulher um desejo de liberdade, um desejo de crescer, um desejo de prosperar, um desejo de construir, né? Que era, durante a época de escravidão, tudo aquilo que o dono de escravo não queria que o seu escravo tivesse: vontade de crescer, desejo de liberdade. Então, quando se fazia algum pedido para Exu, é óbvio que eles falavam: não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. Por quê? Porque realmente eu quero bloquear qualquer possibilidade do escravo, né, da pessoa escravizada, porque não existe escravo, foram pessoas escravizadas, que elas pudessem ter aí uma força, uma libido, um desejo, um poder de realmente se libertar e sair daquela situação. Então, sempre que a religião, qualquer religião, né, que queira dominar, ela quer frear os impulsos e ela quer dominar as pessoas, então ela cria essa imagem. Bom, então a carta do diabo, quando sai no tarô, ela tem aí múltiplos significados, mas um deles significa o poder que todos nós temos, né? O prazer, né? E prosperidade tem muito a ver com poder e prazer. Por que prazer? Primeiro, porque a prosperidade se dá quando você tem uma vida prazerosa. O que é isso? Não estou dizendo só curtir os recursos que você tem na vida, mas é você, por exemplo, trabalhar com aquilo que gosta, aquilo que te dá prazer. Isso é prosperidade, né? As pessoas vincularam muito prosperidade apenas à quantidade de riquezas, à quantidade de dinheiro que você acumula durante a sua vida. Mas uma vida próspera é, sobretudo, uma vida que traz prazer, que traz realização. Então, enquanto você tiver prazer na sua vida, então você tem prosperidade, né? Mesmo que aquilo necessariamente não traga os recursos financeiros que necessariamente a sociedade acredita que é uma prova de sucesso, né? Uma pessoa que pode estar fazendo uma atividade, um artista, por exemplo, às vezes ele nem é tão bem remunerado assim, uma dona de casa, por exemplo, podem ser pessoas que estão desempenhando uma função de enorme prazer, né? Isso é uma vida próspera, não é? Não adianta nada uma pessoa estar a receber no final do mês um cheque poupudo, né? E, na verdade, passou 30 dias sofrendo, se desgastando, né? É muito triste, se revoltando, achando que a vida não faz sentido nenhum. Então, a prosperidade tem a ver com essa questão do prazer.
A outra coisa tem a ver com a questão do poder. Então, é você que tem que perceber que é o grande responsável aí pela construção do seu destino, né? É claro que às vezes a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem objetivos na nossa vida e eles não acontecem da maneira exata como a gente imaginava, nem no tempo exato que a gente esperava. Mas é claro que a construção das nossas realizações, a construção da nossa felicidade não pode ser colocada na mão de absolutamente ninguém. Se Deus deu o livre-arbítrio para nós, ele já colocou a possibilidade de escolha, não é, daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Então, e aí existem inúmeros caminhos, e muitos caminhos não são os caminhos que realmente fazem sentido para o seu coração, fazem sentido para a sua alma, né? E quando não faz sentido, ele realmente você está num caminho que está completamente fora da sua prosperidade. A gente tem observado muito isso nas novas gerações, né? As novas gerações, elas têm refletido muito o valor das coisas. Os jovens hoje não têm necessidade, por exemplo, de terem carro, né? Porque eles acham que o carro é uma despesa muito grande e que antes, as gerações anteriores, por exemplo, nos nascidos em 1930, 1940, 1950, tinham nos carros um símbolo de status, né? Então o carro não era simplesmente um veículo que te ajudava de uma forma confortável a ir de um lugar para o outro. Não, o carro assumia uma necessidade de você provar para os outros o quanto você era bem-sucedido, né? Então, esse tipo de raciocínio ainda persiste nos dias de hoje em algumas pessoas, né? Então, óbvio que é melhor você ter um carro aí confortável, que tem um espaço, que tem um ar-condicionado, né? Mas muitas pessoas não pensam nesse sentido. Elas querem realmente ter um carro que seja reconhecido como um símbolo de sucesso, um símbolo de status. E não necessariamente um símbolo de prazer. Então, essas novas gerações, elas já começaram a identificar que muitas vezes é preferível você ter uma vida um pouco mais simples, sem tanta ostentação, mas que ela faça sentido, que ela corresponda aos seus sonhos, que ela corresponda à sua visão de mundo. Então, a carta do diabo traz isso, né? Traz essa questão de você pensar no prazer na sua vida, né? E pensar no poder que você tem de fazer as escolhas e no poder que você tem de realmente seguir adiante. O diabo fala também de instintos, né? Os instintos são sinais, né, que nós recebemos do nosso corpo e também, né, da nossa alma, apontando caminhos. E esses instintos, eles também podem, não é a mesma coisa que intuição, mas eles podem também ter um aspecto intuitivo e apontar caminhos que a gente tem que seguir para conseguir sucesso. Isso fica muito claro nos grandes empreendedores, né? Esses grandes empreendedores que fizeram sucesso, construíram grandes empresas e trouxeram progresso para a humanidade, são pessoas que elas foram muitas vezes contra a maré, né? Contra o pensamento comum, contra tudo que as pessoas diziam que era certo. E eles mas tinha uma coisa dentro delas, né? Porque foram homens e mulheres, que diziam, não, as pessoas estão indo por esse lado, mas eu vou por aquele lado. E de verdade, depois a história mostrou que eles estavam corretos, né? Então tem um lado de rebeldia inteligente, né? É o lado de você observar que não necessariamente aquilo que disseram para você como certo realmente estava certo. E que você, quando conectado com a sua alma, você consegue ouvir recados aí muito importantes que possam ajudar você a sair de situações e trilhar um caminho completamente novo, inovador, né? Vibe Mundial 95,7. FM.